Bom, nessas próximas aulas, então, nós vamos tratar os coeficientes de difusão e de espalhamento. E a ideia nessa aula é tratar do ponto de vista um pouco conceitual, o que eles representam, e falar do coeficiente de difusão em mais detalhes. E na aula que vem a gente aborda o coeficiente de espalhamento em mais detalhes. Ah, bom, nós vimos, né, como obter os gráficos polares, tanto do ponto de vista da predição quanto do ponto de vista da medição. E a gente sabe que o que a gente quer, no final das contas, como projetista de acústica de salas ou como um fabricante de difusor, é prever e controlar o espalhamento causado por um determinado aparato. Tá? Então a gente viu no início desse capítulo que tem dois lados dessa moeda. Um lado é o lado do design de aparatos, e a gente quer entender como exatamente e em detalhes como os aparatos espalham uma onda sonora, né? Esse é o ponto de vista de um fabricante, talvez de material ou de tratamento acústico. E aqui os gráficos polares que a gente aprendeu a predizer e a medir, eles são uma importante forma de mensuração, né? E eles vão levar efetivamente ao coeficiente de difusão. São esses gráficos polares que nos dizem como no espaço a minha amostra está espalhando onda sonora. E esse tipo de detalhe é muito importante para quem fabrica e para quem vende tratamento acústico. Agora, o outro lado da moeda é como que esses aparatos se relacionam na sala para criar um campo acústico com as características que você quer, né? Ou não. Esse é o ponto de vista do projetista e do ouvinte. E aqui o projetista, por exemplo, da sala, ele vai usar um software para modelar o campo acústico dentro da sala, né? Ele vai fazer uma modelagem 3D ou ele vai usar alguma formulação matemática para calcular o campo acústico ou parâmetros acústicos dentro da sala. E desse ponto de vista, parece contraditório o que eu vou dizer, mas os gráficos polares eles não adicionam muita informação. Tá? Isso acontece porque a gente vai ver lá no capítulo 5, né? E no capítulo 4 também, quando a gente tem uma sala e a gente vai modelar a sala 3D, em geral a gente vai ter que quebrar o problema em duas faixas de frequência, uma faixa de baixa frequência e uma faixa de alta frequência, certo? Na faixa de baixa frequência, a geometria da sala e o método que é usado para calcular é um método de acústica ondulatória. Então, a geometria da sala vai embutir, junto com a formulação do método numérico que a gente vai usar, isso vai, o efeito de difração vai estar embutido na formulação e na geometria da sala. Já em acústica geométrica, a gente tem outro problema. A geometria da sala vai ser desenhada, 3D, beleza, tudo certo até aí. Só que a formulação do método é baseado em energia. Então a gente não tem como, por diversas características computacionais desses métodos, levar em conta como o aparato está espalhando a energia, pelo menos ainda. Né? Então o que a gente faz? A gente tem uma formulação por meio de um coeficiente chamado de coeficiente de espalhamento, que nos fornece uma relação energética, certo? Então talvez eu esteja me adiantando até no slide, mas o que a gente pode dizer é o seguinte: o coeficiente de difusão ele é uma medida do grau de uniformidade espacial do som difratado, ou seja, ele mede a uniformidade espacial da pressão difratada, algo que eu já comentei na aula anterior. O propósito nesse caso é prover aí um parâmetro de comparação de performance entre diversos aparatos difusores. Então, ao invés de ficar olhando, no caso do coeficiente de difusão, né, ficar olhando para cada gráfico polar em cada frequência, né, a gente gera um número a partir desses gráficos polares que representa um espectro de uniformidade espacial da pressão difratada, certo? Então, basicamente, quanto mais uniforme for a pressão difratada, mais o teu aparato está espalhando uniformemente no espaço e maior vai ser o teu coeficiente de difusão, que é o número que vai de 0 até 1. Tá? Então, ele é uma medida de grau de uniformidade da pressão difratada. Já o coeficiente de espalhamento, ele é uma razão energética. Então, ele não mede como a energia está se distribuindo no espaço, mas ele mede a razão energética entre a energia sonora
espalhada de forma difusa e não especular em relação à energia total refletida. Então note que essa razão é diferente do coeficiente de absorção. O coeficiente de absorção a gente tem energia refletida, energia absorvida dividido por energia incidente, né? Então é o que sobra na sala, né? Ou na verdade o que é retido pelo material, e 1 menos isso é o que sobra na sala. No coeficiente de espalhamento, a gente não tem a energia incidente no denominador, né? O que tem no denominador é o que sobra na sala, é a energia refletida, total. E o que está no numerador é a energia refletida de maneira difusa, ou seja, não especular. Tá? Então a gente está tentando filtrar espacialmente o que é reflexão especular do que é reflexão difusa, e aí computar essa razão energética entre o que é espalhado de forma não especular e o que é refletido de maneira total na sala. Beleza. Respondendo essa pergunta, que eu acho que eu já respondi, me adiantei, né, ao slide, mas qual dos dois se relaciona melhor então com softwares de simulação e acústica de salas? Em acústica geométrica, a gente precisa de relação energética, certo? Por causa da formulação do método, é um método mais ou menos estatístico, né? E aí a gente precisa de uma formulação energética. A gente não computa, não resolve a equação da onda, a gente resolve uma aproximação para essa equação. E em acústica ondulatória, quando a gente usa métodos numéricos, como o método de elementos de contorno, BEM, ou método de elementos finitos, o FEM, os fenômenos de difração eles estão ali embutidos na geometria da sala e na modelagem matemática do método, certo? Então, esse fenômeno daí ele está embutido no próprio método em si. E, portanto, a gente não precisa de um coeficiente, né? Então, o coeficiente de espalhamento ele entra em acústica geométrica, como a gente vai ver no capítulo 5, porque ele dá essa relação energética entre o que é espalhado e o que é refletido. Bom, como então calcular o coeficiente de difusão? Ele é uma medida do grau de uniformidade espacial, né? Ele foi definido assim desde o início. No entanto, houveram diferentes maneiras de mensurar a uniformidade espacial. O que a gente tem em comum é que todas elas levam em conta o gráfico polar, partem do gráfico polar e computam um coeficiente de difusão. Na verdade, essa figura talvez seja um pouco enganosa, porque a gente não vai ter um gráfico polar só, a gente vai ter um conjunto de gráficos polares para cada frequência, certo? Então, a gente vai ter um gráfico polar para cada frequência do nosso espectro, e aí, com cada gráfico polar, eu computo um coeficiente de difusão para uma determinada frequência. E montando essa lista, eu vou ter o meu coeficiente de difusão versus frequência. Mas ele é uma medida de uniformidade espacial. E o primeiro passo, então, é esse gráfico polar para cada frequência. E como é que a gente fez isso? Relembrando, a gente vai medir respostas ao impulso aqui da sala sem o difusor e da sala com o difusor, na nossa câmara anecoica, fazer a subtração e obter a pressão difratada. Isso foi explicado na aula anterior. Então a gente processa essa medição para extrair as influências aí do ambiente e terminar só com a pressão difratada. E a gente vai processar os gráficos polares para medir essa uniformidade da pressão difratada. Tá? E aí obter então o coeficiente de difusão. O que é uma medida de uniformidade? No passado, se usou a variância desse gráfico. Por exemplo, quanto menor for a variância da pressão difratada, maior vai ser o meu coeficiente de difusão. Então, é uma medida inversa, porque se está variando muito, significa que não é uniforme no espaço. Atualmente, a gente tem uma norma da ES para medir esse coeficiente de difusão, que não usa mais a variância, usa uma função que a gente chama de autocorrelação. No caso, uma autocorrelação circular. A autocorrelação é uma função matemática usada para medir uniformidade em sinais e funções. Vocês podem procurar aulas nesse canal de processamento digital de sinais, nos quais a gente
princípios sobre a autocorrelação e como que ela mede uniformidade, tá? Então, hoje em dia é medido com autocorrelação. Então, a gente mede a uniformidade com autocorrelação e a autocorrelação ela vai te dar um número, né, um valor que vai mensurar esse grau de uniformidade, tá? Beleza. A gente precisa, quando a gente vai medir um aparato difusor que vai ser usado como tratamento acústico, obviamente a gente não vai usar necessariamente o mesmo tamanho de amostra que a gente mediu. Então a gente gostaria de ter uma medida que fosse independente do tamanho da amostra. Então, tipicamente, quando a gente vai medir o coeficiente de difusão, a gente precisa fazer um processo de normalização em relação a um refletor plano. Então, a gente sempre vai medir em pares, né, o difusor que a gente está caracterizando e uma amostra lisa, sem rugosidade, que tem o mesmo tamanho do meu difusor. Vocês notam que o processo começa a ficar mais complicado e mais moroso, porque você vai ter que medir tanto o difusor quanto uma amostra de referência, né? E aí, medindo o coeficiente de difusão do seu difusor e da amostra de referência, a gente consegue normalizar com essa expressão aqui, tá? Então, esses dois gráficos aqui, à esquerda e à direita, eles mostram o coeficiente de difusão de duas amostras diferentes. À esquerda, a gente tem uma amostra retangular perfeitamente lisa, e a curva pontilhada mostra o coeficiente de difusão medido sem o processo de normalização, sem aplicar essa fórmula. E aí o que dá para perceber é que o coeficiente de difusão para essa amostra retangular lisa, ele é decrescente com a frequência. Isso acontece porque quanto mais baixa a frequência, maior é aquele lóbulo principal, né? E aí, portanto, a sua pressão difratada vai ser mais uniforme. À medida que a frequência vai aumentando, a gente vai fechando o lóbulo principal de reflexão e tendo aqueles lóbulos secundários, né? Se lembra lá do gráfico polar das aulas passadas. E aí o coeficiente de difusão acaba diminuindo então com a frequência. Óbvio, quando a gente aplica o processo de normalização na própria amostra, que é a amostra de referência, a difusão dessa amostra vai para zero, né? Que é uma amostra normalizada em relação a ela mesma. Tá? E aqui à direita a gente tem um coeficiente de difusão de uma amostra de um difusor QRD, por exemplo, um desses famosos difusor de Schroeder, e dá para observar exatamente o tamanho, o efeito do tamanho da amostra, né, que leva o coeficiente de difusão sem normalização para valores mais altos aqui em baixa frequência. Então, isso aqui é um efeito do tamanho da amostra. Quando a gente aplica a normalização pela nossa amostra de referência, a gente tem uma diminuição, né? Tem algumas frequências em que isso falha, mas por conta de acoplamentos acústicos entre comprimento de onda e tamanho da amostra, mas em geral funciona muito bem e a gente consegue normalizar, né, o comportamento do nosso difusor. Beleza. Essa autocorrelação, né, embora a gente possa aplicar a função de autocorrelação para cada gráfico polar e calcular o coeficiente de difusão, existiu um trabalho no passado que fez esse passo analítico, né, sem depender do passo computacional. Então, escrevendo as equações lá para a autocorrelação circular e abrindo as contas, se chegou nessa expressão aqui, na qual a gente vai usar o espectro da pressão difratada em cada microfone ou em cada ângulo de difração para computar o coeficiente de difusão. Então, a única informação que a gente precisa aqui é a pressão difratada, né? O espectro da pressão difratada que a gente aprendeu a obter no vídeo passado. E aí a gente só vai para cada frequência aqui plugar essa pressão difratada aí nesses somatórios aqui e calcular o nosso coeficiente de difusão. Aqui N é o número de microfones e cada microfone está associado então a um ângulo de difração φi aqui, né? Então acho que nesse esquema fica mais claro. A gente tem cada microfone aqui associado a um ângulo de difração em relação aqui, por exemplo, à nossa normal, né? E claro, esse coeficiente de difusão, posso dizer mais um complicador sobre ele, ele depende do ângulo de incidência também, né? Então, variando o ângulo de incidência, a gente pode ter coeficientes de difusão diferentes, certo? Bom, por hoje era isso. Na aula que vem a gente fala do coeficiente de espalhamento. Até mais!